Laureni nos relata que viveu nas ruas com seus irmãos pedindo esmola para sobreviver. Conta que foi violentada 17 vezes por homens e mulheres. Você precisa conhecer esse testemunho de dor e milagres. Assista até o final e se inscreva no canal. Pra começar, natural da onde? Então, eu nasci em Campinas, mas na minha infância a minha mãe se separou do meu pai, né? E minha mãe é mãe de 4 filhos. Aham. E aí o meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe, né? Então era uma situação muito difícil. Ela morava embaixo de viaduto, Uau. com os filhos, né? E o meu pai era muito agressivo. E a minha mãe fugiu do meu pai para o Paraná, quando nós era criança. Eu tinha 2 aninhos, né? Aonde no Paraná? É Astorga, Paraná. Astorga? Astorga, ali próximo de Misericórdia. Maringá. Tá no mapa, né? Tá no mapa. Tá lá, é lá perto de Maringá, Londrina, Araponga, sabe? Entendi. Mas aí minha mãe foi pra lá com os 4 filhos pequenos, né? E criou nós sozinhos, Uau. né? Então, lá a criação foi bem difícil, né? Porque ela, como mãe solteira, tinha que trabalhar muito, Aham. né? Então, e a minha mãe tinha muitas feridas também, então ela batia muito em nós, ela, tipo, trabalhava dia e noite. Aham. E aí teve essa dificuldade em criar nós. Ela era também muito nova. Minha mãe teve nós muito nova, então hoje eu entendo em Deus que é por causa da idade, por causa de tudo que ela tinha passado com meu pai e tal. Então ela batia muito, judiava muito dos filhos. Sim, ela espancava os filhos, né? Aí então ela saía de manhã, deixava nós dentro de casa, trancado, e chegava de noite. Aí quem cuidou bem, dizia assim, de nós foi meu irmão mais velho, né? Que daí era eu com 2, o outro com 3, o outro com 4, o outro com 5. O de 5 cuidava dos outros 3. Nossa. E aí ela saía para trabalhar e deixava nós. E daí Deus cuidava, né? Porque eu falo que a gente tem um Deus, a gente tem um pai, né? E nesse meio tempo a gente foi crescendo ali, né? Então foi uma vida muito difícil. Nós não tínhamos o que comer, porque ela não conseguia suprir todas as necessidades, né? Por ser uma mulher sozinha. E aí, eu e meus irmãos pediam esmola nas ruas, né? Para poder comer, para poder ter as coisas. A minha mãe, não diminuindo a minha mãe, né? Porque ela sempre foi muito trabalhadeira, ela sempre tentou dar o melhor para nós, mas, infelizmente, não conseguia. Sim, sim. Né? E daí nós ficamos assim, nós somos criados pelo mundo, né? Fomos assim, largados e crescemos, né? Nós sobrevivemos, como dizem, Meu né? Deus. Sobrevivemos e aí nesse meio tempo, né? Como não tinha paternidade, a gente sofreu muito abuso sexual, né? Decorrência da rua. Decorrência da rua, eu sofri mais de 17 abusos sexual, Meu que eu Deus. lembro, de homens e mulheres, né? Então, por causa da vulnerabilidade, né? Porque minha mãe não podia cuidar. E aí, quem cuidava eram os vizinhos. Aí, pai de amigas, babá que a minha mãe colocava para cuidar. Na própria creche, eu fui abusada. Meu Deus. Então, porque minha mãe não tinha tempo para ir lá e nem tinha tempo de escutar nós também, para falar o que estava acontecendo, né? Então, e assim nós crescemos. Crescemos nesse lugar. E com 13 anos, eu conheci o meu esposo, né? Que é o Éder, que nós estamos juntos até hoje, que eu sou casada, né? Com o Éder, tenho 3 filhos. Tenho o Matheus, que foi meu primeiro filho, que eu tive com 14 para 15 anos. Aham. O Gabriel, de 11 anos. E a Maria Clara, de 7 anos. E aí, quando eu conheci o meu esposo, carregava todas essas feridas, né? Então, foi bem difícil ali, né? Ali nesse começo de relacionamento, porque eu tinha muita ferida, eu não conhecia Jesus, né? Aham. Eu até falo assim, né? Hoje eu sei que lá na época que nós era criança de rua, foi muito lindo, assim, que tinha um pastor que ele ia na comunidade, lá no bairro que a gente morava, e buscava as crianças de ônibus para poder levar no culto dia de domingo, culto de criança. E um dia eu tava orando e eu falei assim, Senhor, eu não te conheço. Quando foi que eu te conheci? Porque todo mundo fala assim, tem tal dia que eu conheci Jesus, né? Eu encontrei Jesus e eu falava, meu Deus, quando que eu te conheci?
né? E aí, porque eu não tenho um lugar assim de falar assim, opa, tem um lugar que eu conheci Jesus, eu lembro, né? E aí, o Senhor me levou para esse lugar. Que esse homem levava a gente, ele dava café da manhã, então as crianças iam por causa do café, não ia por causa da igreja, mas lá foi gerado em nós algo. E o Senhor me mostrou que um dia ali, pequenininha, eu fui pro altar e eu aceitei Jesus. E desde ali o Senhor cuidou de mim. Uau. Porque eu sempre falava assim, Senhor, por que aconteceu tudo isso comigo? Né? Teve uma ocasião que eu sofri um estrupo mesmo. Fui pegada na rua, a primeira vez que eu saí de casa assim à noite. E marcou muito a minha história. Porque eu fui pegada na rua, o homem colocou uma faca no meu pescoço, levou, né, pro matagal. E ali abusou de mim, eu tinha acho que 12 anos, 11 anos. 11 para 12 anos. E quando eu fui embora, eu contei pra minha mãe não acreditou. Porque como fui criada na rua, usava roupa curta, eu era brincalhona, eu sempre fui muito extrovertida. E aí, minha mãe não acreditou e ainda me deu uma surra. Olha. E aí, isso marcou muito a minha vida, assim, porque eu falava sempre pro Senhor. Eu falava assim, Senhor, por que o Senhor permitiu tudo isso? Por que aconteceu tudo isso na minha vida, né? E o Senhor, um dia, no meu secreto com Ele, eu falei, Senhor, eu preciso saber. Por que o Senhor não cuidou disso? Por que aconteceu isso? E aí, o Senhor me levou naquele lugar. Eu tive uma experiência linda. O Senhor me levou naquele dia e Ele falou assim, filha, eu estava lá. Meu Deus. E foi tão lindo assim, porque esse homem, ele tinha uma arma e ele falou assim, corre, porque eu vou atirar. Você corre porque eu vou atirar. E aí eu corri na visão que o Senhor me deu, em oração. E aí na hora que eu corri, foi a mesma coisa de voltar uma câmera, fita cassete. Aí voltou a câmera. Quando voltou a câmera, eu via esse homem atirando e o Senhor com a mão na frente da arma. Meu Deus. E foi a coisa mais linda, assim, porque daí o Senhor falava assim comigo, filha, eu guardei. Eu permiti tudo isso, porque eu precisava disso. Hoje, tipo assim, eu falo isso, assim, com alegria. Eu tenho alegria no meu coração por tudo que eu passei. Nossa. Porque eu sei que foi tudo por um propósito. Eu sei que tudo que eu passei é para curar hoje outras pessoas. Aí, nesse dia, daí o Senhor falou pra mim, e eu vi o homem gatilhando 3 vezes aquela arma. E a mão do Senhor na frente. E o Senhor falou assim, eu te guardei. E quando eu era criança, eu sempre falava assim, Senhor, quando eu quero casar virgem, porque na família da minha mãe, nenhuma mulher casou virgem. Nenhuma mulher casou, na verdade, né? Só se juntava. Sim. E aí, eu sempre tinha isso no meu coração. Eu quero casar virgem, né? E aí, nesse dia desse estrupo, esse homem fez o que ele tinha que fazer. E a minha mãe me levou no médico e eu não perdi a virgindade. Meu Deus. E aí, eu culpava muito Deus por isso. Porque eu falei assim, eu fui estrupada. E o Senhor não fez eu perder a virgindade. E como que a minha mãe vai acreditar em mim? ela vai me bater mesmo. Então, eu culpava muito Deus pela minha mãe não ter acreditado em mim. E daí, nesse dia, o Senhor falou pra mim. Falou assim, filha, eu guardei. Eu sabia o que era importante pra você. Eita. Eu sabia o que você queria. Eu sabia o que tinha em você. Qual eram os desejos do teu coração. E eu guardei. E aí, daquele dia, foi muito lindo, assim, porque eu estava no meu quarto em prantos, vivendo tudo isso com o Senhor. O Senhor falando comigo, me explicando sobre isso. E chegou uma mulher na minha casa. Porque eu atendo mulheres na minha casa. E aí, uma mulher chegou e bateu palma e falou assim, irmã, você poderia me atender? Eu precisava conversar. E me falaram que aqui eu podia conversar com você, que você poderia me ajudar, me aconselhar. Eu falei, entra. Aí ela entrou e eu tava com os olhos inchados de tanto chorar. E aí eu fui explicar pra ela o porquê que meus olhos estavam inchados. E aí falei pra ela que eu tinha acabado de viver uma experiência com Deus. E quando eu comecei a contar pra ela o que tinha acontecido, como tinha sido, essa mulher caiu no chão e começou a chorar. E gritava, e gritava. E gritava. E aí, no que ela gritava, eu falei assim, Senhor, e agora? Aí o Senhor falou, abraça ela. Aí eu fui, abracei, comecei a orar por ela. E o Senhor começou a falar, ela foi abusada. Nossa. E por isso, aí o Senhor começou a me explicar por que ele estava me mostrando tudo aquilo. E ele falou assim, por isso que eu permiti tudo isso na tua vida, filha. Porque eu preciso de você. Eu já estava te preparando para essas mulheres.
E eu lembro que eu orei com aquela mulher e conversei com ela. E aí, no final da oração, ela falou, eu fui abusada e eu nunca falei pra ninguém. O meu padrasto me abusa desde quando eu era criança. E eu nunca tive coragem de falar sobre isso. E aqui, hoje, você falando, eu entendi em Deus, que é sobre Deus. Amém. E aí, eu conversei com ela, né? Aconselhei ela. E eu sempre aconselho as pessoas, né? Porque foi assim que Deus me curou. Foi na confissão. Uhum. Foi no concerto, no sentar e conversar. E eu entendo muito que Deus, Ele quer nos curar. E eu entendo muito que tudo que o Senhor permitiu na minha vida era para curar outras pessoas, né? E eu amo esse Deus, né? Eu sou apaixonada por Ele. E eu sempre falo que é no secreto que Ele faz. Porque todas as experiências minhas com Ele foi no secreto. Foi lá no meu quarto que Ele foi me curando. E aí eu fui, até ali na adolescência, foi isso que aconteceu, né? E aí eu casei muito cedo, porque eu queria fugir da minha mãe, da casa, porque a minha mãe, com 13 anos a gente já tinha que ter responsabilidade de um adulto, né? A gente que limpava a casa, a gente que cozinhava, e tudo que não fazia correto, apanhava. Tudo que não era correto, apanhava. Então, nós apanhava todo dia, eu e meus irmãos. E aí eu fugia muito de casa. Foi uma infância que eu fugia, me escondia. Teve noites de eu dormir em cima do forro de casa, escondida da minha mãe para não apanhar. Teve noites que eu dormi embaixo do tanque de vizinha, porque minha mãe batia muito. Era qualquer coisinha, ela chegava nervosa e já batia. Porque ela tinha que cuidar de 4 filhos. E aí a minha mãe cresceu dessa forma, né, cheia de feridas também. E ela também apoiou muito da mãe dela, então ela refletia, ela dava o que ela tinha para dar para nós, na verdade. Escorria o veneno. E para ela era amor, né? Porque ela batia e abraçava. E falava, eu amo vocês, eu tô fazendo isso, mas eu amo você. Então, a minha mãe me ensinou, e a minha mãe falava muito assim, me perdoa. Então, eu cresci com nenhuma dificuldade de pedir perdão e perdoar, né? Pra honra e a glória de Deus. Amém. Eu falo que minha mãe me ensinou. E a minha mãe ensinou muito sobre o amor. A minha mãe, por mais que ela batia, pra nós, aquela era a linguagem de amor. Hoje eu falo que é a linguagem de amor. Que loucura, né? Então, hoje eu até falo pro Senhor, eu falo assim, Senhor, né? Eu cuido de mulheres e muitas mulheres, às vezes, em vulnerabilidade, né? Vivendo situações. E eu consigo entender. Porque aí eu casei. Quando eu casei muito nova, então foi muito difícil. E no casamento começou a repetir as mesmas coisas, né? Porque era um ciclo que tinha que ser quebrado, que tinha que ser destruído. Era uma maldição. Tinha que ter entendimento também. Quando eu casei, a minha sogra, ela é uma mulher muito de Deus. A minha sogra, ela é cristã católica, né? Ela é da Renovação Carismática Católica. Sim. E então eu sabia sobre amor, mas eu não conhecia Deus. Porque minha mãe não me apresentou Deus. Sim. Mas a minha sogra começou a me apresentar Deus. Uau. E nesse meio tempo, né, nós discutia muito, eu e a minha sogra, né? Então, havia agressões. Foi 3 anos, bem difícil, assim, da minha vida. Aí, brigava muito com meu marido, então nós separava, porque nós dois não tinha maturidade, né? Ele ia me devolver lá pra minha mãe, é uma benção. Ele chegava lá e falava, vim devolver tua filha, tô cansada, não dá, né? Mas aí a gente voltava, então foi muito difícil, nós separamos 12 vezes. Ainda bem que ia lá devolver, né? Não, ele era muito, como ele falava na época, eu sou muito correto, eu te tirei de lá, eu vou te levar lá, né? Mas era falta de maturidade. Sim. Então nós brigava muito, nós discutia, eu era muito agressiva, na verdade. Eu sempre brinco, eu falo assim, que não foi o nosso casamento, muitas vezes, as dificuldades não foi culpa do meu marido. Foi culpa do que eu levei para a vida dele. Sim. Né? A gente tem que ser verdadeiros. Claro. Né? Aí ele tinha uma família, assim, que querendo, assim, na visão de Deus, eles eram cristãos. Né? Eles eram posicionados em Deus, era uma família correta, né? Meu sogro e minha sogra são casados há 40 e poucos anos, é uma família que casou, que fez tudo certinho, né? Seguiu os protocolos, né? Os princípios. E quando eu entrei na família foi muito difícil para eles aceitar, porque eu era filha de mãe solteira. Eu não tinha uma boa fama na cidade, porque eu era agressiva com todo mundo também, porque como minha mãe me batia, na escola eu batia em todo mundo. Entendi. Olhasse pra mim, já apanhava.
E aí eu refletia tudo que eu aprendi, eu derrubava sobre as pessoas. Na rua também, né? E aí, quando eu casei, eu levei isso pra dentro da minha casa. Eu levei as brigas, levei confusão, levei pra vida da família do meu marido, né? E pra minha sogra foi muito difícil. Porque desestruturou toda a família dela, né? Entendi. Por mais que ela era uma mulher de Deus, né? Ela sofreu muito nessa época. E na época eu não entendia que era eu. Na época eu colocava a culpa em todo mundo, menos em mim. Então eu tinha uma carência muito grande de paternidade, então eu não conseguia dar certo no relacionamento. Porque eu sempre olhava pra ele e achava que ele não me amava. Eu achava assim, ele tá comigo por causa do filho. Ele ama a outra, ele gosta de outra, né? Então, aí com essa carência, aconteceu de várias vezes eu ir buscar pra fora as coisas, né? Então, eu desonrei o meu esposo, né? E Deus foi fazendo o processo dele. Só que daí a minha sogra me levava muito na igreja. E eu comecei a aprender a orar. Então, eu fui conhecendo Deus, eu fui para várias experiências de oração, né? Que na Igreja Católica ele fala experiência de oração. E ali eu comecei a entender sobre maldição hereditária. Porque eles falam muito sobre isso, né? E eu falava assim, como eu cresci sem pai, então eu tinha um trauma muito grande. Que eu falava assim, eu vou ter uma família. E meu filho nunca vai crescer sem pai. Eu posso passar o que for, mas meu filho não vai crescer sem pai. Então eu falava assim pro meu marido, você pode não me amar. E eu posso não te amar. Mas você nunca vai separar de mim. Porque meu filho vai ter um pai. Então, na época, eu não via isso, mas era um orgulho mesmo. Sim. De tampar as bocas das pessoas, porque todo mundo falava que eu não ia ser nada. Sim. Né? A cidade é uma cidade pequena, de 25 mil habitantes, Astorga. E então, as pessoas falavam muito mal uma da outra. E as pessoas falavam muito assim, ela não é nada. A diretora da escola, quantas vezes falou que eu estava grávida? Né? E eu não estava. Então, eu apanhei muito da minha mãe por causa disso. Eu nunca usei drogas, cigarro, e as pessoas falavam pra minha mãe que eu tinha fumado, que me viu fumando. Então, minha mãe me batia por causa disso. Então, pra ela tava cuidando de nós, né? De mim e dos meus irmãos. Então, o bater pra ela era cuidado. Mas eu falo assim que Deus sempre cuidou muito de mim. Porque eu tinha muito medo da droga, então eu nunca me envolvi. Eu tinha muito medo de bebida, porque meu pai tinha largado minha mãe por causa da bebida. Então, eu tinha muito medo de não casar virgem. Porque eu não queria que acontecesse o que as pessoas falassem sobre a minha vida. Então, eu nunca fiz coisas assim, enquanto eu era do mundo. Porque eu falava assim, enquanto eu era adolescente, né? Não, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer tudo certinho, eu vou casar na igreja, eu vou fazer tudo certinho. E quando eu conheci meu marido, ele é muito correto, né? Que nem eu falei. Então, ele logo já foi me pedir namoro pra minha mãe, né? E aí, a gente começou a namorar. Então, eu vi nele uma confiança que eu nunca vi em ninguém. Uau. Né? Até teve um episódio, quando nós namorava, que eu quis perder a virgindade com ele, ele não quis. Ele falou, não, porque eu não te amo ainda. Então, eu não vou fazer isso com você. Olha. Você falou que se você é virgem, eu não vou fazer. Né? Ele tinha aprendido, ele trazia isso. Só que eu tinha um espírito de pombagira muito grande, né? Depois de um tempo, eu consegui seduzir ele. E nós tivemos relação, e na primeira relação eu engravidei. Meu Deus. Né? Hoje eu vejo que o meu casamento era o propósito de Deus pra minha vida. Meu marido fala assim, amor, você tem um chamado? O chamado é teu? Eu falo, não, eu não tenho. O chamado não é meu. O chamado é teu. E se eu estou hoje onde eu estou em Deus, eu vejo que é por causa do meu marido. Que o chamado é dele, porque a família dele já vem de berço cristão. Amém. É uma família cristã. E eu falo pra ele, eu falo assim, hoje o Senhor me chamou, mas porque eu preciso andar com você, caminhar com você. O Senhor chamou eu através da tua vida. Amém. O Senhor entregou ele para curar a minha vida. Só que lá no passado eu não entendia isso. Antes de conhecer Jesus. Sim. Então, a gente ficou 16 anos. Muita briga. Muita separação. Eu quebrava as coisas dentro de casa porque eu irava. E eu dava chinelada na cara dele para ele me bater. Porque eu achava que se ele me batesse é porque ele me amava. Então, olha, reproduzindo a função da mãe e filha. Da linguagem de amor, de apanhar. Caramba. Então, hoje eu entendo as mulheres quando ela vive no lugar de apanhar. Porque é o que ela aprendeu. É a linguagem de amor que foi ensinada para elas. Então, até elas conhecer Jesus e ser curada disso e pegar o caráter de Deus, porque hoje a Laurene, eu não tenho mais o DNA da minha família, eu brinco, né? Eu falo assim, eu tenho o DNA de Deus.